Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. E aí, Marcos, o que você acha? Vai acabar a lei de cotas, e aí? Nossa, como eu ouvi essa pergunta essa semana, né? Várias pessoas me escreveram, até botei no Facebook do Histórias de Cego, deu uma discussão bacana lá. Justamente hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei 6.159 e as consequências, como isso afetará ou afetaria as pessoas com deficiência, né? Justamente essa semana da pessoa com deficiência e a manchete, né? Nesse segmento, só se falou disso. Fui a um evento aqui no Rio de Janeiro também, Cidade da Inclusão, só se falou disso, dessa proposta do governo de flexibilizar as leis de cotas através do projeto 6.159. Primeiro é importante salientar que não é uma lei, não virou uma lei, as empresas não podem já deixar de contratar pessoas com deficiência. Isso é um projeto de lei. O que significa um projeto de lei? Um projeto de lei é uma proposta de lei, né, como diz o nome, projeto, uma proposta, que um deputado, ou neste caso o Poder Executivo, o governo federal, enviou para o Congresso, nesse caso com caráter de urgência. O que quer dizer? Quer dizer que quando o governo enviou, ele botou assim, a gente precisa que seja votado urgentemente, ou seja, que isso passe à frente de outras pautas que já estão na fila do Congresso para serem votadas, né? E o que diz esse projeto de lei? Esse projeto de lei, ele basicamente flexibiliza a lei de cotas. O que é a lei de cotas? Resumidamente, a lei de cotas foi criada no ano de 1991 e ela prevê que as empresas, a partir de 100 funcionários, elas preencham uma cota que começa em 2% e vai até 5%. Quanto maior o número de funcionários, maior a porcentagem de funcionários com deficiência que a empresa tem que ter, até chegar aos 5%. Funcionários estes com deficiência, né? Então essa é uma lei que já está em vigor há 28 anos e que vem sendo importante para a empregabilidade das pessoas com deficiência, ainda que nós saibamos que os números sejam muito pequenos, né? O que quer dizer esse projeto de lei? Esse projeto de lei, basicamente, ele prevê duas coisas, e por isso que a gente fala que ele está flexibilizando. A primeira proposta é que as empresas não sejam mais obrigadas a cumprir as cotas, este valor, né? Não que esse valor vá desaparecer, mas a empresa ela pode optar por pagar pelo número de funcionários que ela não contratou. Vamos dizer que ela tenha 100 funcionários e tenha só um funcionário com deficiência. Então, em vez de contratar outro funcionário, ela pode pagar 2 salários mínimos para o governo para a criação de um fundo de habilitação e reabilitação. O segundo ponto é que as empresas que não cumprirem a cota, elas poderão ter a ajuda de empresas que cumprem e ultrapassam a cota. Então, se uma empresa tem mais funcionários do que a cota permite, ela pode, entre aspas, doar a cota para empresas que não atingiram a cota. Então, a empresa não precisa nem pagar ao governo. Ela simplesmente pegaria a cota de outra empresa. Mais ou menos como acontece com os créditos de carbono, né? E o que impacta isso na empregabilidade da pessoa com deficiência? Em primeiro lugar, nós temos 500 mil pessoas com deficiência no Brasil que trabalham atualmente. É um número muito pequeno. É um pouco mais de 1% de todas as pessoas com deficiência que existem no Brasil, segundo o último censo do IBGE. É um número muito pequeno. Será que essas pessoas estariam trabalhando se não fosse a lei de cotas? Claro que a gente está fazendo um exercício de presumir, mas muito provavelmente não, né? Até porque, gente, uma lei dessas não surge à toa. Uma lei dessas não é que alguém acordou, um projeto de lei desse, não é que alguém acordou e falou assim, não gosto das pessoas com deficiência. Isso é pressão. Isso vem de setores, provavelmente empresariais, que gostariam de não ter essa obrigatoriedade. Isso é verdade, né? Uma pesquisa da Acato, 2015, mostrou que 67% dos gestores de recursos humanos são contrários a contratar uma pessoa com deficiência. Ou seja, se for entrevistado numa empresa, eu corro de cada 10 pessoas que me entrevistarem, 7 provavelmente não quererão me contratar, pelo único e exclusivo fato de que eu tenho uma deficiência, né? Não importa o meu currículo, não importa o que eu já fiz, não importa o que eu sei ou o que eu deixo de saber, só importa a pessoa com deficiência. Diante disso, gente, as cotas acabam sendo um meio pelos quais as empresas acabam obrigadas a contratar a pessoa com deficiência, porque, infelizmente, se não for obrigada, não contratam. Essa é a verdade. Tanto é verdade que querem terminar com a lei, porque eles não querem mais serem obrigados a contratar pessoas com deficiência, né? Não, mas vai botar 2 salários mínimos no fundo de habilitação e reabilitação. Beleza. Primeiro lugar,
Esses 2 salários mínimos quer dizer que, na verdade, a empresa está pagando o correspondente ao que ela pagaria para um funcionário que ganha um salário mínimo, ou seja, para o funcionário menos qualificado. Por quê? Porque quando a empresa paga um salário mínimo para alguém, ela, na verdade, está desembolsando 2, né, em média, por conta de todas as onerações da contratação no Brasil. Ou seja, ela está basicamente substituindo um funcionário por um pagamento. No caso de uma pessoa com faculdade, com mestrado ou com um currículo melhor, eu, por exemplo, que não receberia um salário mínimo, é muito mais barato para a empresa pagar o governo do que me contratar. E assim como várias outras pessoas com deficiência. Um fundo de habilitação, um fundo de reabilitação é super importante, claro. Mas vai habilitar e reabilitar para quê? Se as empresas não vão mais contratar. Então, é bem complicado. Como vai? Isso, na verdade, você está condenando as pessoas com deficiência à pobreza. Ou a viver de auxílio. Muita gente acha que todo mundo que tem uma deficiência vive de auxílio do governo. E não é verdade. A maioria das pessoas não recebe auxílio do governo. E o auxílio é de um salário mínimo, no máximo. Gente, quem é que vive numa grande cidade brasileira em condições com salário mínimo? Tem muita gente que vive, mas vive bem, vive em quais condições? Você tirar a oportunidade de empregabilidade da pessoa com deficiência em relação às cotas, você está tirando a oportunidade da pessoa se desenvolver como profissional e ter uma vida plena, e ser contribuinte, e pagar imposto. Então, isso é bem complicado. Né? Você está condenando ao ciclo de pobreza, você está condenando a continuar. Ah, não, mas a pessoa com deficiência, se for boa, ela vai ser contratada. Ah, vai? Beleza, no mundo perfeito vai. No mundo que temos, em que, infelizmente, muita gente só visa lucro, diminuição de custos. Para que uma empresa vai fazer alguma coisa de acessibilidade? Por que uma empresa vai botar um banheiro acessível? Para que uma empresa vai botar um software, uma pessoa com deficiência visual usar um computador, se ela pode simplesmente pagar 2 salários mínimos e se livrar disso? Então é muito complicado a gente estar discutindo em 2019 algo que em 1991 foi considerado feito, passado, acabou. As pessoas com deficiência precisam trabalhar. Então, 28 anos depois, a gente está retrocedendo a 1991. Imagina se essa lei passa e se a partir de amanhã as empresas não são mais obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Simplesmente não vai ter pessoas com deficiência trabalhando. Claro, algumas empresas vão continuar por uma política própria, mas a maioria não vai. Como é que você sabe, Marcos? Porque se a maioria das empresas, gente, estivesse interessada em contratar pessoa com deficiência, não estaria pressionando o governo para fazer uma lei como essa. Então, nós no Brasil somos 44 milhões de brasileiros que dizem possuir algum tipo de deficiência, dos quais apenas 500 mil estão trabalhando. É preciso aumentar as oportunidades para as pessoas com deficiência, não diminuir. Não estou falando de fazer uma lei de cotas maior, não é isso. Mas proporcionar que essas pessoas cheguem ao mercado de trabalho, incentivar que as empresas façam as contratações, criar fundos para que as empresas possam se adaptar de uma maneira que elas não gastem tanto dinheiro. O que a gente precisa, o que a gente quer é emprego. A gente não quer pena, a gente quer plena inclusão. E inclusão, gente, é emprego, trabalho, é você poder sobreviver, é você poder se sustentar. E quando você tira disso o direito da pessoa com deficiência, você está tirando a dignidade da pessoa com deficiência. Então é muito preocupante que, final de 2019, a gente esteja voltando a discutir se a pessoa com deficiência deve entrar no mercado de trabalho. E você? O que você acha? Você com deficiência, você sem deficiência? O que você acha disso? Para você faz sentido esse projeto de lei? Como deveria ser a empregabilidade da pessoa com deficiência? Porque, gente, sinceramente, um projeto de lei como esse, você nunca viu e nem eu. Valeu.